Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula da disciplina Ensino Religioso. Meu nome é professor Marlon de Oliveira, sou professor de Teologia, Filosofia, História e Ensino Religioso. E eu tenho o prazer de ministrar essa disciplina na Escola Batista de Itapevi. E esta videoaula é de número 2. Nós não vamos falar da videoaula agora, mas é uma videoaula para a turma, linda turma, do nono A da Escola Batista de Itapevi. Quero, primeiramente, antes de começar qualquer coisa, deixar aqui o meu abraço, a minha saudação para a turma do nono A da Escola Batista de Itapevi, ok? Vou morrendo de saudade de todos vocês, dos alunos e das alunas ali. Uma sala muito dinâmica e muito bom de se lecionar ali, ok? Também quero estender esse meu abraço à professora Regina, diretora do colégio, diretora da escola, também professora Regiane, coordenadora, e a todos os demais professores, professoras e funcionários desta escola, a qual eu tenho uma honra imensa de ser um dos professores, ok? A nossa videoaula é a videoaula de número 2 da disciplina Ensino Religioso para a turma, como eu já disse, do nono A. Nós estamos trabalhando o tema cidadania e convivência. Cidadania e convivência. Entendendo, como eu acabei de falar para a turma do sétimo A e sétimo B da mesma escola, da videoaula que eu acabei de gravar, o nosso relacionamento com o semelhante e conosco mesmo reflete o nosso relacionamento religioso com o sagrado, com Deus, ok? Então, por isso esse tema é importante. Cidadania e convivência, na videoaula número 1, nós trabalhamos o tema convivência consigo mesmo. E hoje nós vamos trabalhar a convivência com os outros. Convivência com os outros. Não é? Pontuamos isso um pouco sobre o sétimo A e B, e também na turma do oitavo A. E hoje no nono A também vamos trabalhar esse tema da convivência com o outro, tá certo? Antes de nós entrarmos na aula propriamente dito, primeiramente, dê o seu like aí no vídeo, dá o seu like aí, deixa o seu like, se você gostou do vídeo, espero que você goste, feito com muito carinho, com muito cuidado, e também se inscreve no meu canal. Se você ainda não é inscrito, dá essa força aí, se inscreve lá e compartilha esse vídeo aqui com os seus colegas aí da classe, tá certo? E, segundo lugar, esta videoaula, ela é acompanhada das respectivas atividades que estão lá no Maestro. Então, depois de assistir esse vídeo, corre lá no Maestro e faça as suas atividades, tá bom? Bora? Vamos lá para a nossa videoaula, cidadania e convivência com o outro. Já vimos que convivência é a arte de aprender a viver juntos, Mas vamos lá, vamos caminhar nesse tema e que seja uma aula muito boa, produtiva a todos nós. A palavra compaixão, vem do latim compassione. Pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outrem. Compreensão do estado emocional de outrem. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. A compaixão é frequentemente caracterizada através de ações, na qual uma pessoa, agindo com espírito de compaixão, busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. Antes de começar, eu só esqueci, mas é importante eu avisar vocês que os créditos para os textos desta aula estarão na descrição do vídeo aqui embaixo e também lá no Maestro. Quando na postagem do vídeo, vai estar lá na descrição do vídeo os créditos dos textos usados nesta aula. Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá.
Como podemos conviver com uma doença grave? Pense nisso. Porque convivência é conviver, seja comigo mesmo, com o problema que eu estou passando, com o outro, com Deus, que vai ser a próxima aula. Mas pense, como podemos conviver com uma doença grave? Passar a vida na cama, num leito de hospital, numa cadeira de rodas, poderia ser sinônimo de desespero e depressão. Mas é nesta hora que podem entrar em ação remédios infalíveis. E o melhor deles, fraternidade, carinho, calor humano. Somente quando a gente faz experiência de visitar um doente é que podemos perceber o valor do conforto, da palavra amiga, do carinho humano. Além de ser professor, eu também sou pastor e como pastor capelão. Fiz o curso de capelania hospitalar e já tive a oportunidade, a experiência de visitar muitos enfermos no hospital. Não só no hospital, mas em presídios, em asilos, orfanatos. E compartilho aqui da experiência, às vezes não muito agradável, porque ver o sofrimento do outro é algo que traz sofrimento para nós também. E, aliás, isso é compaixão. Mas vamos continuar. Quando a pessoa recebe uma visita, um estímulo de vida, ela fica com novo ânimo. Também quem visita experimenta uma sensação de felicidade por ter colaborado com a felicidade do outro que está doente. Às vezes, a gente ao visitar alguém que está doente, a gente sai mais amparado do que a pessoa doente em si. Isso é algo interessante. Às vezes, não é somente o remédio que alivia a dor das feridas. Existe também aquele espaço no coração da pessoa humana que sente falta de ser preenchido. A gente vê que a dor das pessoas muitas vezes está associada ao cansaço de sempre ver e fazer as mesmas coisas. Algumas pessoas doentes não conseguem mais se locomover. Aí é que a gente vê a expressão de alegria dos olhos delas quando chegamos. Sempre aguardam com ansiedade o nosso retorno e isto se torna imensamente gratificante para nós que fazemos esse trabalho. Na verdade, você estar perto de pessoas que sofrem faz com que você veja a vida de outras maneiras. Em todo o país existem grupos e pessoas que fazem um trabalho voluntário junto aos doentes. Há, por exemplo, o grupo da Pastoral da Saúde, há também o grupo da Capelania Hospitalar do Hospital das Clínicas. Enfim, há muitas instituições que fazem um trabalho social de compaixão com os doentes. Inclusive, eu, antes de ser ordenado ao ministério, antes de eu me tornar pastor e professor, claro, eu participei de um grupo de capelania de um hospital. Eu participei de um ano e pouquinho, eu participei desse grupo de voluntários dentro da capelania de um hospital público. Era um trabalho sem vínculo religioso, obviamente, mas era um trabalho de compaixão, de apoio. Então ali nós ajudávamos, por exemplo, idosos a se alimentar, a dar uma palavra de conforto, a estar junto, né? E fazer qualquer outra atividade que não viesse a interferir no tratamento, né? Nós não fazíamos nenhum trabalho, por exemplo, de enfermagem, obviamente que não, mas um trabalho de capelania, de voluntariado, fazendo com que o sofrimento do outro fosse abrandado. E eu quero fazer esse convite a você que é jovem, você que está me assistindo, você pode procurar aí o Hospital de Itapevi e outros órgãos e se voluntariar para ajudar. Eu acho que isso seria muito bom. Seria muito bom se a gente convencesse os jovens a participarem desse trabalho de voluntariado e de ter compaixão, de aprender a exercer compaixão com aquele que sofre. É gratificante
além de trabalhar fora de casa, ainda dedicar uma parte do nosso tempo para prestar um serviço na comunidade. É uma doação que requer somente boa vontade. Nós temos vários casos de jovens doentes porque sofreram acidentes ou por outro motivo, e a gente tem a impressão de que para o jovem a doença é mais deprimente. Sem dúvida. Especialmente nesses casos, a visita de um outro jovem seria muito confortante. Fica aí a dica, né? Fica aí a dica. Em muitos casos, além da nossa presença e da nossa palavra, a gente leva, às vezes, um remédio. Aqui seria mais uns casos das pessoas que estão em casa, não é? E remédio, não que de receitar remédio, não, isso é um trabalho dos médicos e específico, né? Mas a ideia de você ajudar na doação, não é? De remédios, é nesse sentido. Muitas pessoas têm dificuldades enormes para comprá-los, né? Mas em todos esses casos seguimos restritamente a orientação dos profissionais. Pela eficiência e pelo custo, cada vez mais temos usado medicações a partir de plantas, os produtos naturais produzidos por entidades especializadas. Aqui são depoimentos, por exemplo, da agente da Pastoral da Saúde, Olivia Maria Hellman. E ela continua dizendo, os produtos naturais produzidos por entidades especializadas são cada vez mais variados. Temos pomadas para massagens, tinturas, xaropes, sabão, shampoos, suplementação alimentar e por aí vai. Isso tem ajudado muita gente que necessita de tratamento. Existe um grande consumo destas medicações nas comunidades e ajuda a amenizar a dor de muitas pessoas. Essa medicação é fornecida a preço de custo porque nós não visamos lucro e o nosso serviço é voluntário. Ninguém é remunerado para fazer esse trabalho, mas é um trabalho que compensa, não é? E ela encerra dizendo, o meu desejo é envelhecer trabalhando na Pastoral da Saúde. E assim como a Pastoral da Saúde tem feito um belíssimo trabalho, outros órgãos de outras entidades, até ligadas também a outras denominações religiosas ou não religiosas, também fazem aí um excelente trabalho na área da saúde e do assistencialismo social, né? Aí para enfermos e enfermas. Na atividade, no Maestro, você vai ter aí duas questões que vão fazer você refletir sobre esta primeira parte da aula. Vamos caminhar para a segunda parte? Olha só que história. Nós estamos falando sobre a convivência com os outros. Então falamos sobre compaixão. Agora, olha a ideia de julgamento. Como às vezes nós julgamos facilmente as pessoas, mas nós não gostamos de ser julgados. Olha só essa história. Daniel, pai de 3 filhos adolescentes, participava sempre dos jogos do colégio de seus filhos. Para a Olimpíada, discutia os pormenores de todas as competições. Numa quase decisão final de campeonato, presente a um jogo de basquete do colégio, onde seus filhos estavam, deixa eu só diminuir aqui só um pouquinho, ok? Deixa eu só arrumar aqui. Então, onde seus filhos estavam, torceu muito durante os vários jogos de decisão parcial. No último jogo, já começou a não gostar do juiz escolhido. Criticou o tempo todo a atuação do juiz. Começou a perturbar o juiz. O time de seu filho mais velho teve uma partida tumultuada. Ele gritava da arquibancada do ginásio do colégio contra a atuação do juiz, que, aliás, era seu amigo. Sua esposa até saiu de perto para não passar vergonha. Ele estava fora de si. O time quase perdeu. No último momento conseguiram o ponto necessário para a vitória. Decidiram escolher o senhor... o time quase perdeu. No último momento conseguiram o ponto necessário para a vitória. Mas o seu Daniel, pai dos meninos, brigou com o juiz, saiu possesso, saiu irritado. Inclusive passou vergonha. À noite, depois do jogo, à noite, o senhor Daniel, o pai das crianças, o que criticou o juiz, julgou o juiz, recebeu um telefonema. Um dos juízes do jogo da decisão final estava passando mal.
decidiram escolher o senhor Daniel para ser juiz da partida. E agora, hein? Ai, ai, ai. Olha o que vai acontecer. Na manhã seguinte, como juiz do torneio de basquete feminino do colégio, sentiu toda a hostilidade de pais contrários à sua escolha. Ouviu palavras agressivas que o aborreceram. Durante o jogo não conseguia acreditar na quantidade de coisas que aconteciam ao mesmo tempo. Tinha de tomar decisões rápidas e claras em meio a toda aquela agitação. E ele não fez um bom trabalho. Os pais, por sua vez, o criticaram muito. O seu Daniel saiu daquela quadra terrivelmente humilhado, apesar de todo o seu esforço. Essa experiência mudou completamente a sua visão acerca dos juízes esportivos. Para entendê-los, teve de passar pelas pressões que eles enfrentavam. A partir daquele dia, o Sr. Daniel refletiu sobre Deus e sua atuação no mundo e em nossa vida. Foi entendendo melhor a atuação de Deus em sua vida. Várias passagens do Evangelho mostram a paciência de Cristo diante dos erros das pessoas. Inclusive, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando estava crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é compaixão. Isso é aprender a conviver com o erro dos outros. Deus entende a todos, sabe esperar por confiar numa mudança na cabeça do ser humano, e Deus sabe agir na vida do ser humano, apresentando a ele uma proposta de mudança de pensamento que o leve a se relacionar melhor com o próximo. Orientados pela maneira de ver, julgar e agir de Cristo, temos menos dificuldade para conduzir nossa mente com mais verdade e justiça diante dos fatos. Essa história, meus alunos e minhas alunas abençoados, nos faz refletir sobre a vida. A gente só aprende o que o outro está passando quando nós nos colocamos no lugar do outro. Isso é simpatia. A palavra simpatia significa eu enxergar o que o outro está enxergando, é eu me colocar na posição dele. Isso é a base da compaixão. A base da compaixão é eu me colocar no sofrimento do outro. Antes de eu apontar o dedo, antes de eu julgar, seja o que for, seja a opção sexual, seja a opção religiosa, seja a opção social, enfim, eu posso dizer, olha, eu não concordo, mas nós não podemos julgar, nós não podemos riscar a pessoa do nosso relacionamento. Nós podemos até dizer, olha, à luz da Bíblia Sagrada, a Bíblia propõe outras questões, a Bíblia propõe outras atitudes, a Bíblia propõe uma proposta, ela apresenta uma proposta diferente. Mas nós não devemos julgar. A palavra julgar aqui é eu deixar de amar uma pessoa por causa das suas decisões. Nós temos que amar todas as pessoas, e independentemente dos erros ou dos acertos delas. Isso é a proposta da aula de hoje, porque o meu relacionamento com o outro tem a ver com o jeito como eu me relaciono com Deus. Vai ter uma atividade sobre perdão lá nas atividades do maestro, e você vai tratar sobre essas questões, não é, de perdão, de aprender a lidar com o erro dos outros, ok? Eu caminho para uma terceira parte da nossa aula, a justiça do rei. Olha que bonita essa história. Há muito tempo, em um reino distante, governava um jovem rei muito bondoso. Nenhum habitante do reino passava fome, porque seu palácio estava sempre aberto para dar comida aos súditos. E oferecia sempre a água mais cristalina e as frutas mais frescas. Certa vez, um mensageiro do rei anunciou que no dia seguinte haveria uma comemoração de aniversário para sua majestade e que ao final de um esplêndido banquete todos receberiam um presente. O rei só pedia em troca que os convidados trouxessem um pote de barro. Um pote de barro com água.
que deveria ser deixado na entrada do palácio. O povo concordou que o desejo do rei era fácil de cumprir, que era muito justo corresponder à sua generosidade. E se ele ainda lhes daria um presente, tanto melhor. No dia seguinte apareceu um palácio e uma multidão levando potes cheios de água. Cada um era de um tamanho, alguns grandes, outros pequenos. Houve ainda aqueles que, confiando na bondade do rei, chegaram de mãos vazias. O rei recebeu a todos carinhosamente. O banquete foi maravilhoso, ainda melhor do que nos outros dias. Não houve quem não saciasse o apetite e apreciasse o sabor da comida acabada, apreciasse o sabor da comida. Acabada a sobremesa, todos se olharam na expectativa de receber os presentes. Até que no final da refeição, o rei despediu-se. Os convidados ficaram sem fala porque esperavam ansiosamente o presente. E já que o rei se ia, não haveria presente nenhum. Alguns faziam comentários maldosos, outros perdoavam o esquecimento do rei porque sabia que ele era justo. Muitos ficaram felizes e orgulhosos de não terem levado nem um potinho de barro com água para aquele rei que não cumpria promessas. Um a um, todos saíram e foram pegar seus recipientes de volta. Que surpresa tiveram! Suas vasilhas estavam cheias de moedas de ouro. Que alegria sentiram os que haviam levado grandes baldes cheios d'água, e que arrependimento e vergonha sentiram os que levaram recipientes pequenos, e aqueles que chegaram de mãos vazias não sabiam onde enfiar a cara. Esse é um texto adaptado de fábula de Li Carreiras, Cadernos de Valores Humanos. Depois você vai ter lá o link para esse texto na íntegra. Esse texto é fantástico esse texto, não é? A justiça do rei. Todos iriam receber presentes e ele pediu que eles trouxessem um vaso de barro. Uns trouxeram vasos enormes como fruto da sua gentileza ao rei, de gratidão ao rei. Outros trouxeram potes pequenos e outros nem levaram. E eles receberam a recompensa proporcionalmente. Eles receberam a riqueza, o presente, proporcionalmente à gentileza e à generosidade para com o pedido do rei. A vida é assim. A vida nos devolve tudo aquilo que a gente faz de gentileza ao próximo. Gentileza gera gentileza. Isso é uma máxima incontestável na vida. Ok? Nós vamos caminhando aí para o final da nossa aula e você vai ter lá as atividades relacionadas a essa terceira parte e eu quero só ler aqui com vocês, meditar com vocês, um texto de William Shakespeare. William Shakespeare é um poeta, autor de teatro do século XVI e final do século XVI, e ele escreveu esse poema. Olha que bonito esse poema. A graça do perdão. A graça do perdão não é forçada, desce dos céus como uma chuva fina, sobre o solo, abençoado duplamente, abençoa a quem dá e a quem recebe. É mais forte que a força, ela guarnece. O monarca melhor que uma coroa, o cetro mostra a força temporal. Atributo de orgulho e majestade, onde assenta o temor devido aos reis. Mas o perdão supera essa impotência. É atributo que pertence a Deus, é o terreno poder, e o terreno poder se faz divino quando a piedade curva-se à justiça. Lindo, né? Também ofereço a vocês umas atividades também com relação a esse poema lá do maestro. E eu quero, em quarto lugar e por último nessa aula, ler com vocês uma das palavras de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Olha o que Jesus diz. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus corrige e diz, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa.
Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. 2 textos de intenso desafio para nós. Um texto falando para nós não cedermos à vingança e um texto que nos convida ao amor incondicional ao próximo. Aqui na minha casa eu tenho falado muito sobre esse amor incondicional e eu quero encerrar essa aula com essa proposta. A convivência com o outro, ela é pautada num amor incondicional. Ok? Chegamos ao final da nossa aula de número 2 da turma do 9º A de ensino religioso. Corre lá para o maestro, tem lá atividades relacionadas a esta aula. Ok? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, ok? Inscreva no nosso canal, tá bom? E fique em casa, não é? Curta esse distanciamento social, essa quarentena muito difícil realmente, mas não esqueça de usar a sua máscara. Eu estou sem a minha, porque eu estou aqui no meu escritório, aqui guardado, né? Muito bem seguro, mas se eu for lá comprar o pãozinho ali na padaria, eu vou com a minha máscara. Você também não deixa de usar a sua máscara. Tenha consciência social coletiva, tá certo? Faça a sua parte. E a minha oração é que Deus de fato abençoe a sua vida e a sua família nesse momento. E logo, se Deus quiser, estaremos juntos aí em sala de aula, tá bom? Deus abençoe. Na sexta-feira que vem eu posto a aula de número 3. Nós vamos trabalhar na aula de número 3 a convivência com Deus, tá bom? Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau, pessoal.